Amém, irmãos? Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo na direita. Consigo. Eu queria ter uma palavrinha de oração agora, 1 minuto, né? Para que o Senhor possa falar no meu coração, antes de tudo, e falar com vocês. Deixa eu tirar a máscara aqui. Chega a andar mascarado um pouquinho, né? Então vamos lá. Senhor, nós te pedimos que a tua graça, a tua bondade e o entendimento que vem da tua parte, Senhor, enche os nossos corações nessa manhã. Espírito Santo, trabalha aqui para que o teu nome seja glorificado e exaltado através dessa palavra agora, nesse momento. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Na série de janeiro, nós começamos falando sobre conexões, formar conexões. E em janeiro nós direcionamos a palavra na série chamada Conectando Fé, ou seja, crer, fé e missão. Missão é obedecer o Deus da missão e avançar com Ele. Então, como o pastor na semana passada falou, uma frase que resume aquela série de janeiro: acreditar no Evangelho é ir. Em fevereiro, continuando as conexões com Deus, as conexões que Deus nos ajuda a trabalhar, nós falamos sobre fé, que é crer, e a vida, fé e vida, conectando fé e vida, ou seja, o nosso coração, aquilo que temos de nós no dia a dia. E a frase que resumiu essa série foi: conhecer Jesus é viver, conhecendo Jesus e vivendo com Ele. E a série que a gente inicia hoje, eu estou tendo o privilégio de poder falar aqui, e é um privilégio realmente porque o tema é um tema que eu gosto muito, né, no que Deus tem tocado no meu coração, em relação à obra da evangelização do mundo, que é conectando fé, o seu crer e trabalho, o fazer, né? E essa frase é a frase que vai resumir essa série de pregações dessa palavra, que é servir a Ele e através dEle. Amém? Então, conectando fé e trabalho. Eu queria dizer que essa série está baseada exatamente num livro do Timothy Keller, que é esse aqui, o pastor já mostrou. Então hoje eu vou falar didaticamente para vocês, né? Porque existem muitos livros que falam de fé e trabalho, muitos livros que falam sobre trabalho, ligado à obra do Senhor, ligado à obra missionária e ligado também à nossa vida, como o Timothy Keller destaca aqui. Então, eu vou ser o mais didático possível nessa manhã, porque eu vou resumir uma palavra que representa mais ou menos 1/3 desse livro, tá? O que nós vamos falar aqui essa manhã. Então, a melhor forma que eu achei foi que didaticamente a gente possa direcionar desta forma. Então, vocês vão me ouvir falar pouco, citar pouco, a fazer a leitura da palavra, porque senão a gente não vai ter tempo, né? Nós vamos ter uma leitura, eu vou citar a palavra dentro do contexto aqui. Amém? Então, no princípio, houve trabalho. No princípio, houve trabalho. Por incrível que pareça, tinha um Deus trabalhando. Tinha um Deus trabalhando em nosso favor, mesmo antes de nós existirmos. Um Deus, né, que criou o Éden, fez toda a criação e viu que tudo era bom. E lá em João, né, no Novo Testamento, João 5,17, Jesus, logo após curar um enfermo no dia de sábado, sendo perseguido ali pelos judeus que estavam criticando, falou assim, e Jesus lhes respondeu, João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus tem trabalhado, Deus concluiu a obra da criação, né, em 6 dias e abençoou o 7º dia como um dia de descanso, né?
E este dia foi chamado de sábado, Shabá, e sábado quer dizer descanso. Não é exatamente por ser o 7º dia, mas por ser descanso. Agora, será que Deus estava cansado realmente? Deus sentou ali numa poltrona, descansou, foi ler um livro? Não, não é exatamente isso, mas por causa de nós, Deus destinou de que nós trabalhássemos todos os dias e tivéssemos um dia como parte do nosso trabalho nesse descanso. Em Gênesis 2:15, o homem é chamado a dar continuidade. É chamado a dar continuidade no processo de criação de Deus. Então, Deus não completou toda a obra em si, e não terminou tudo, e não salvou o mundo, e não parou com tudo por ali, mas Ele pediu que o homem continuasse fazendo o trabalho junto com Ele, e o trabalho da criação era de cuidar, de guardar, de preservar o jardim, né, de dar nome aos animais. Então Deus deu tarefas ali ao homem, né, para que ele pudesse dar continuidade a esse processo da criação. Deus provedor, Deus que fez o trabalho como parte do jardim. O jardim tinha que ser cultivado, o jardim tinha que ser cuidado, e a bênção do trabalho fazia parte do jardim. Ainda antes mesmo da queda do homem. Muitas pessoas ligam, né, o trabalho como maldição, né? O trabalho é um peso, o trabalho é um mal necessário. Não, o trabalho Deus elegeu para as bênçãos da vida dos homens. Então, era uma necessidade básica. Deus conhece a sua criatura, aquele que Ele criou, e o que é que Ele queria fazer a partir desse homem, né? Fazer-o viver, né? Fazer para viver e não viver para fazer. Então Deus nos fez para trabalhar, para fazer vivendo com Ele, e não viver para fazer. Deus não nos tornou escravos. Então viver plenamente como humano, nos tornar úteis para os outros, conhecermos as nossas habilidades e dons. A Glaucia falou aqui na oração sobre habilidades e dons, que a gente possa, né, na oração pelo filho da Valéria, que a gente possa realmente colocar habilidades e dons aos cuidados do Senhor e ser expressão plena de Deus. Nós somos oferta todos os dias plenamente, para que a gente possa continuar a obra que Deus nos deixou incumbida. Liberdade do nosso trabalho. Deus, no entanto, tem regras, Deus tem normas, Deus tem desígnios específicos para que o homem possa trabalhar da maneira adequada e para que tudo vá bem para ele. E como é que tudo tem que ir bem para o homem? A partir de regras, a partir de leis, a partir de mandamentos que o Senhor deixou, para que isso fosse bom para nós. Então, a maneira correta de nós podermos avançar com Deus na questão do trabalho é de que existem sim restrições parciais, mas são as restrições corretas para ajustar a natureza, para ajustar aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, aquilo que nós compreendemos da nossa cultura, do nosso meio, e também aquilo que nós fazemos e produzimos para a nossa sociedade, ou a favor da sociedade. Então, aquilo que nós seguimos com Deus, isso é muito bom. Deus deixou mandamentos para que, como instrumentos de libertação. Os mandamentos de Deus nos libertam. Ele não nos escraviza. Ele traz liberdade. Andar com Deus em liberdade. Seguir os seus mandamentos. E é também, como parte do trabalho, o equilíbrio com o descanso. Um convite à liberdade. Em Êxodo 29, versículos 9 e 10, Deus fala sobre essa questão, reforça a questão sobre a lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, sobre o descanso no 7º dia. Porque no nosso trabalho, o descanso faz parte, como já disse aqui, agora há pouco. Limites do nosso trabalho. Limites do nosso trabalho.
O significado do propósito de Deus para o trabalho é para que ele, alicerçado na sua palavra, esteja sujeito a Deus, né? Nós, de maneira tranquila, estarmos sujeitos a Deus, debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade. Então, sermos, o significado de propósito, alicerçados no propósito de Deus é esse, para que nós estivéssemos subservientes a Deus. Nós não somos escravos de Deus. Deus nos criou em liberdade. E as regras para isso é que nos tornam atores que, de maneira equilibrada, de maneira teológica do trabalho, sabemos que o descanso faz parte da nossa composição. Nós precisamos descansar, o corpo não aguenta trabalhar mais do que deve, mas trabalho para Deus não é trabalho em que eu saio de casa todo dia, me despeço da minha esposa, dos meus filhos, vou para o trabalho e volto, a minha esposa, ou a filha, ou qualquer pessoa sai de casa para trabalhar. O seu trabalho está em casa. O seu trabalho começa em casa. O seu trabalho é o trabalho que começa na família. Lá você tem regras, você tem ações, você tem tarefas, e você tem que cumprir, e esse trabalho também desgasta. Esse trabalho também se torna fardo pesado se a família não estiver junta, em adoração a Deus, fazendo juntos esse trabalho, cumprindo os desígnios de Deus. Deus descansou após trabalhar. O descanso dele é uma memória para nós. Olha, eu parei para que vocês pudessem ter esse dia como um dia de adoração, um dia de descanso, um dia de louvor a Deus, um dia para o seu corpo, né, baixar a guarda, né, e você poder descansar e gozar do tempo de Deus, de um tempo gostoso que Deus proporciona, e só Ele pode proporcionar, porque isso se torna prazeroso. Deus fez com que o trabalho se tornasse prazeroso, porque nós temos que gozar do fruto desse trabalho. E se é Deus quem criou o trabalho, vai ser abençoado os frutos que esse trabalho também render. Trabalho não é maldição. A queda do homem, por causa do pecado, transformou o trabalho em ações mais difíceis, né? A palavra diz que a gente ia ser mais exaustivo, mais difícil arrancar o produto da terra, né? Ela ia criar abrolhos, dificuldades, né? Vai ser com o suor do seu rosto. Mas isso porque o homem perdeu a visão de Deus num determinado momento, o pecado entrou no mundo, então ele perdeu parcialmente a graça de Deus completa que ele poderia ter gozado nessa questão. Mas o trabalho é uma bênção para gozo e bênção de cada um de nós. Nesse mundo caído em que vivemos, onde trabalhar, para o mundo em geral, para trabalhar é frustrante e exaustivo, podemos concluir apressadamente que o trabalho deve ser evitado ou simplesmente suportado. E por que nossos corações confusos almejam reconhecimento e aprovação? Também é tentador lançar-se na direção oposta, concentrar tudo numa carreira profissional e praticamente esquecer o restante. De fato, trabalhar em excesso geralmente é uma tentativa de tirar logo do caminho uma vida inteira de serviço e assim ficar livre dele de uma vez por todas. Atitudes como essa só fazem o trabalho parecer ainda mais tolo e insatisfatório. Quando nos tornamos obcecados pelo trabalho, de uma maneira que ele não possa levar à exaltação do Senhor, né? A análise das coisas vai ser simplesmente em termos de eficiência, do valor que isso tem, da rapidez com que eu possa resolver as coisas, da utilidade que ele me traz, né? Seja um trabalho eclesiástico, o trabalho na igreja, o trabalho do missionário, o trabalho do pastor, o trabalho que se desenvolve aqui na igreja mesmo, um trabalho ministerial, seja no lazer, seja na nossa família, numa tarefa espiritual,
através do nosso serviço, seja você um autônomo, um prestador de serviço, um empregado de uma empresa, seja num momento de diversão, nada disso pode se tornar um vício, nada disso pode se tornar um ídolo que nós colocamos no lugar de Deus, que competem com Deus. Nada disso. Essa não é a ordem do trabalho de Deus. Trabalho para o mundo, o trabalho com uma necessidade aviltante. Ou seja, as pessoas, de maneira geral, acham, no mundo do trabalho, nesse nosso mundo ocidental, outra coisa que a Glaucia falou aqui, a maneira de adorar diferentemente no mundo oriental, no mundo ocidental. E no mundo ocidental, muitas vezes as pessoas não aceitam exercer determinadas funções e exercer determinado trabalho, ou até mesmo trabalhos que estão vinculados aos seus próprios dons e talentos, muitas vezes porque não querem ganhar pouco, e às vezes o dinheiro fala mais alto, então se torna uma coisa aviltante, humilhante, um rebaixamento, eu me submeter a algumas funções ou fazer determinadas coisas que eu não gostaria, ou se eu gostaria, eu não vou dar abertura para isso, porque eu tenho que sustentar minha família, afinal de contas, eu tenho que comer, eu tenho medo do dia a dia, eu tenho medo da concorrência, da competição, Todo o trabalho, vamos lembrar disso, todo o trabalho é um ato de criação e ele brota da mesma fonte, seja ela uma sinfonia ou uma mina de carvão. Essa aqui é uma frase de uma filósofa chamada Ayn Rand. Ela não é cristã, inclusive ela abomina o cristianismo, por incrível que pareça. Mas a frase e o sentido que ela tem, e o conceito que ela tem, ela é perfeita. Não interessa qual é a posição, quais são as diferenças de trabalho. A soma dos nossos trabalhos, desde a família, ou aquilo que eu tenho que fazer para a produção na sociedade como um todo, a cadeia dos trabalhos tem que transformar a sociedade. E ela deveria transformar a sociedade numa sociedade melhor, se os homens tivessem o sentido correto e conhecessem o valor da palavra de Deus. Aí a transformação seria perfeita, Mundo sem liberdade. As pessoas sem liberdade de criar, um mundo sem liberdade de criar é um mundo condenado. Criatividade e produtividade estão, sim, nos atos que Deus deixou para cada um de nós, essenciais para a dignidade humana. No pensamento grego, da filosofia grega, é que trabalho braçal era uma coisa aviltante, era uma barreira para uma vida nobre e elevada. Afinal de contas, impossibilitava o homem de alcançar o reino da filosofia ou o domínio dos deuses. Então, o trabalho mental, intelectual e mais cognitivo era mais elevado. No nosso século, pensando um pouco nessa questão dos gregos, o conceito do trabalho é um mal necessário, vem justamente do mesmo pensamento grego. Porque se é um mal necessário, é porque eu gostaria de atingir alguma coisa e o trabalho me impede de ser o que eu gostaria de ser. Trabalho bom é trabalho de ganho, de muito sustento para minha família, para pagar alguém para fazer o trabalho braçal no meu lugar, e para que eu possa ter muito lazer, para que eu possa viajar, que eu possa ter dinheiro no bolso, e talvez isso possa me trazer felicidade. As pessoas consideram isso uma afronta à dignidade, que aceitar trabalhos inadequados e carreiras que não se ajustam aos seus dons. Bons salários versus trabalho de nível inferior, mal remunerado. Então, afronta a dignidade de muita gente. Mas não é assim que funciona. O trabalho como sinal de dignidade humana. O trabalho como sinal de dignidade humana é o trabalho da visão bíblica, feitos à mão ou pelo uso da mente, não importa.
evidencia a nossa dignidade, né? Em Gênesis, né, onde se evidenciou o primeiro contato a respeito do trabalho, Gênesis, o nosso Deus era o quê? Um jardineiro, não era? No Novo Testamento ele era um carpinteiro, não era? Deus não deixou de cultivar a visão bíblica para que os nossos corações também estivéssemos cheios dessa graça de Deus. Gênesis 1, 26, parte B, Gênesis 1, 28, parte B, Gênesis 2, 19, deixa claro que o homem recebe claramente o trabalho de sujeitar e dominar a terra, não de subjugar, não de escravizar o outro, não de se escravizar com o seu próprio trabalho, não de transformar a vida do trabalho num peso e não numa alegria. Recebemos tarefas específicas de Deus. Nós somos criados à sua imagem. O Salmos 8, de 4 a 8, e Tiago, no Novo Testamento, Tiago 3,7, falam exatamente a mesma coisa. Homens feitos à imagem de Deus, colocados no seu devido lugar, dando graça e honra a Deus, louvando com aquilo que fazem, com aquilo que produzem, com contentamento. Contentamento. Ter domínio para Deus, que colocou essa autoridade sobre o homem, era o ato de governar, era o ato de continuar o próprio governo de Deus presente na terra, através dos homens que se multiplicariam. Administrar o restante da criação no seu lugar. Você sabia disso? Que essa é a nossa tarefa? Administrar o restante da criação no seu lugar, no lugar do Senhor. Ele destinou isso para nós. Destinou isso para colocar uma ordem no caos, para usar a nossa criatividade, para que Deus seja honrado e glorificado a partir do seu trabalho, do que você pode fazer para alcançar todas as nações do mundo, para ir falar do Evangelho de um Deus que é um Deus de trabalho, de salvação através de trabalho, daquilo que você produz. Deus, diferente do pensamento do mundo, ele democratiza os conceitos, contrários ao conceito do ego, do exclusivista, do monarquista, do cara que é o eu todo-poderoso. Deus age de maneira contrária ao eu todo-poderoso do homem. O mundo físico que Deus criou, ele é importante. Foi criado belo, Gênesis 1, 31 e 1 Coríntios 15, 26, falam claramente que Deus disse que tudo era bom. E tudo é bom. O mundo ainda é um lugar bom da visão do Senhor. E Ele quer restaurar tudo isso. É destinado a existir eternamente. Apocalipse 22, 15 fala isso. Que Deus quer renovar, né, a transformação de um novo céu, uma nova terra, novos céus e nova terra, recuperando a sua criação, restaurando, guardando. Por isso que a morte, através do pecado, é o inverso. Ela não quer produzir, ela só quer destruir. E o nosso trabalho pode ser destruído quando existe a inversão de valores, quando Deus não é o Deus presente na minha vida. A doutrina da criação harmoniza encarnação e ressurreição. Este mundo é precursor do novo céu e nova terra, que será purificado, restaurado, melhorado, quando tudo se renovar. Nenhuma outra religião antevê matéria e espírito vivendo juntos, aleluia, que o nosso Deus vê, que o nosso Deus anteviu. Não existe matéria e espírito vivendo juntos para sempre em integridade. Jesus foi elevado aos céus num corpo glorificado. E é dessa mesma forma como ele foi que nós o veremos lá, naquele dia, e que nós nos encontrarmos com ele. Aleluia! Deus cuida do solo, Deus cuida de tudo por meio da chuva, por meio de bênçãos, por meio da natureza. Salmos 65, 9, o Salmo 104, 30, só para citar alguns deles, ele fala que ele tem todo o cuidado
que Ele cuida para que o homem tenha produção, para que o homem tenha água, para que o homem tenha como se vestir, como gozar das bênçãos da natureza. Deus, e é o Espírito Santo, né, que é Deus, que convence as pessoas do pecado. E é isso que nós temos que pregar, porque o pecado que destrói o homem, que o afasta de Deus, que deixa-o longe de Deus, não vai permitir que o homem enxergue o seu trabalho como uma bênção da parte de Deus. Povoando e dominando a terra. Foi isso que Deus pediu para que nós fizéssemos. E a povoação da terra, o ir, crescei e multiplicai-vos, povoai toda a terra, conquistai, né? Deus não falou, vai lá e destrua, né? E não falou, vai lá e faça todo mundo de escravo, mas lá e enche a terra, sujeitai-a. Mais uma vez, Gênesis 1, 28. Sujeitai-a. No jardim há trabalho para o corpo, para a mente. Tem uma palavra a ser obedecida. Tem o trabalho físico de cuidar do jardim, sim. Adão teve que cuidar. Adão foi chamado, né? Deus pediu para que ele desse o nome aos animais. Isso é trabalho. Ou vocês não sabiam? É trabalho. Era um trabalho intelectual, mas era trabalho, né? Deus fez a mulher, a ajudadora, companheira de Adão, para andarem juntos, produzirem juntos, cooperarem juntos, né? Crescendo, multiplicando, formando as famílias, para sujeitar a terra, seguindo os mandamentos de Deus, desenvolver uma sociedade plena. Nós somos mordomos, e se você não sabia, no seu trabalho de casa, no seu trabalho como estudante, você estudante, no seu trabalho, você como prestador de serviço, no seu trabalho, você como empregado, ou como dono do seu trabalho, em que você emprega muitas pessoas, você é mordomo e administrador da responsabilidade que Deus te deu, para que aquele trabalho abençoe vidas. Não significa que você tem que sair, eu tenho que sair pregando o evangelho de uma forma, vou colocar a Bíblia aqui, vou reunir numa sala com todo mundo, para que todo mundo possa ouvir falar de Jesus. Não. É o teu trabalho tem que falar sobre Deus, tem que revelar Deus. Não despreze os seus dons e talentos que foram ordenados para isso, né? A ordem antes da queda, independente da natureza decadente, foi essa. A formação da cultura com Deus. Deus está preocupado de formação com a cultura, sim, com a sua cultura, com a minha cultura, com a cultura de nós como homens, diante da palavra de Deus. Cultura vem da ideia de cultivo. O homem cultivando, começando o cultivo do jardim do Éden. O homem cultivando, transformando isso culturalmente e transformando isso de uma maneira plena. No processo de criação demorou 6 dias. Deus formou, encheu a terra, mas não totalmente. Por quê? Porque os seres humanos têm que continuar o processo criativo da terra. Serem frutíferos, fecundos, povoem, sujeitem, dominem. Deus nos destinou para a nossa natureza social e cultural, hoje, de manter o padrão do trabalho de Deus. É a continuidade da criação. O seu trabalho continua sendo continuidade da criação. O trabalho que você faz. Tudo era bom. E o que eu faço tem que ser bom também, para o meu Deus. Da mesma forma como Ele criou. Ele fez a construção de uma civilização para que o homem pudesse glorificá-lo. Todo trabalho é formador de cultura. Deus dispõe para nós recursos, satisfação das nossas necessidades humanas. Deus dá valor à vida humana, à qualidade de vida. Ele está preocupado, sim, com a destruição que os homens fazem da natureza. Deus está preocupado, sim, com a questão das guerras, com o egoísmo do homem gerado no pecado. Deus continua preocupado para que todos pudessem viver bem com qualidade. Com qualidade. A semelhança de Deus,
à semelhança de Deus, nós não fomos criados somente para produzir e gerar lucro. Gerar lucro para alguém ou para nós mesmos, se tornando individualista. Todo trabalho é digno, mas nenhum deles pode exceder os padrões e limitações de Deus. Que executemos fielmente isso. Se muitos líderes religiosos não enxergarem o mundo corporativo, o mundo do trabalho, como um modo de criar cultura e cultivar a criação, deixarão de apoiar, de apreciar de maneira adequada muitos membros das suas igrejas. Não é isso que tem acontecido aqui. Não é esse o caminho também que a nossa igreja tem tentado trilhar. Mas não, Deus fala aqui da igreja do Senhor. E a igreja tem que reconhecer o valor de cada um. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é mão. Mas nós temos um cabeça que nos governa. Amém? Eu gostaria agora que o Marcos pudesse fazer uma leitura para nós. Essa é a única leitura que eu vou ter aqui, mas achei ela muito importante, que está em 1 Coríntios 7, 17. Por favor, Marcos. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Continuar onde Deus o chamou. Produzir a partir dos dons que Deus te deu. Ser bênção na vida do outro. Multiplicar a alegria do Senhor e o cultivo do que Deus deixou para que fizéssemos através do nosso trabalho. Gênesis e no Novo Testamento, basicamente as cartas de Paulo, são bases para entender esse projeto de Deus e como Deus oferece propósito para o nosso trabalho. O propósito de ir a todos os lugares e poder produzir salvação, através dos dons que você tem, dos talentos que você tem. Aleluia! Glória a Deus! O chamado de salvação e fé e comunhão com Jesus e o serviço de levar a mensagem ao mundo, está destacado lá em 1 Pedro 2, 29, de que respeite o seu chamado. Deus tem chamado cada um. Tem vocacionado e tem chamado. E chamado a partir de onde você está. O aspecto comunitário do chamado diz que Deus deseja que sejamos um corpo de cristãos relacionando-se uns com os outros, completando um na vida do outro a obra salvadora do Senhor e multiplicando a vida coletiva para abençoar a vida do mundo, a vida da nossa sociedade, dos homens que precisam ouvir falar de um Deus maravilhoso, criador desse trabalho. As tarefas sociais e econômicas, sim, Deus não quer que você tenha o seu trabalho na nossa cultura e você não ganhe nada por isso, que você não receba nada por isso. Você não foi chamado para trabalhar de graça. Não é isso. Mas você recebe das mãos de Deus o resultado daquilo que você produz. Não importa se é o dinheiro ou não é o dinheiro, ou a forma como Deus remunera cada um de nós. Mas da forma e a partir de onde Deus te colocou para a contribuição do bem comum, para a vocação e chamado, para que elas, vocação e chamado, atendam àquele que nos chamou. A nossa vocação e o nosso chamado é para atender àquele que nos chamou, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a bênção. Ele é o Senhor das bênçãos, e portanto nós temos que multiplicar essas bênçãos, e a nossa congregação, muitas pessoas deixam de congregar, muitas igrejas têm deixado de congregar, principalmente nesses momentos difíceis como o do Covid, né? Muita gente simplesmente desapareceu.
Mas não é assim que Deus deseja cada um de nós. Os cristãos deveriam estar cientes desse entendimento revolucionário sobre o propósito do seu trabalho no mundo. Não devemos escolher empregos e conduzir nosso trabalho visando obter satisfação pessoal e poder, porque ser chamado por Deus para realizar alguma coisa já é algo suficientemente poderoso. Amém? Temos de trabalhar como um meio para servir a Deus e ao semelhante, e então escolher e conduzir nosso trabalho de acordo com esse propósito. A pergunta tem de ser, essa é a pergunta correta, levando em conta as minhas habilidades e as oportunidades, como eu posso ser útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? Como posso ser útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? Eu fui chamado, você foi chamado para ser a resposta de Deus à necessidade humana da salvação do mundo. Essa afirmação em si deveria produzir motivação, disciplina e excelência no nosso trabalho, para que Deus possa ser glorificado. A vocação e as máscaras de Deus. Olha, não é que Deus é mascarado, e também não é por causa do tempo do Covid. Deus não está lá em cima usando uma máscara, como a que nós estamos usando aqui agora. Lutero disse o seguinte, que a oração do pão diário, a oração do Pai Nosso, quando nós pedimos o pão de cada dia, tem que ir além do saco de trigo e do forno. Ela tem que ser completa. Ela começa no lavrador, e nos dias de hoje vai chegar nas nossas mãos, talvez lá no supermercado. Mas ela tem uma cadeia produtiva, e se ela é produzida em amor, é assim que o pão nosso chega nas nossas mãos. É pela cadeia do trabalho, é a construção da sociedade, a construção da cultura. Existe serviço público na cidade, né? Existem os policiais, existem os administradores, os prefeitos, os legisladores, existem os prestadores de serviço, aquele que recolhe o meu lixo e o seu, que a gente produz, como prestadores de serviço. Deus ordena às cidades também a lei e a ordem. Por isso que Deus pede para nós orarmos pelos governantes, orarmos por todos os homens, em favor de todos os homens, para que também haja lei e ordem e organização no lugar que você vive. Deus não é um Deus de desordem. Os pais, pressupostamente, e eu já fui falho em muitas coisas, hoje a minha família está aqui, né? Meu filho e minha filha, além da Maria, estão aqui prestando atenção. Eu já fui falho muitas vezes em exigir, ao longo da vida deles, por exemplo, o cumprimento de tarefas domésticas. Mas elas fazem parte do ensino para os nossos filhos. Não que eu e você não pudéssemos fazer no lugar deles. Mas qual é o aprendizado e o caráter e o que eles poderiam receber de nós, que amamos a Deus, se não da cooperação, de sermos justos uns com os outros e cumprindo juntos um dever da ordem, da institucionalização da vida em comunhão com Deus, na nossa sociedade. Seja a lavoura, seja o jardim, seja a cidade, seja a casa, seja nos tempos de guerra, seja na política, no arar a terra, no abrir valetas, na votação, nós estamos chegando num período aí de final do ano do nosso voto, participando de organizações, seja o que for, Deus oferta suas dádivas aos filhos em aprendizado. E como os pais, Deus se esconde, e aí eu chamo as máscaras, Deus se esconde atrás de tudo isso, para ensinar-nos através de tudo isso, que nós podemos ser bons filhos. Essas são as máscaras de Deus ocultas para realizar tudo através de nós. Ele não queria realizar no nosso lugar e nem criou a mim e a você como um bonequinho. A vocação e o evangelho. Vocação e evangelho. Na Idade Média, o maior valor que existia na Idade Média era a vida monástica, né?
Lá nos mosteiros da Europa, né, principalmente na Europa, surgiram muitos mosteiros, e era lá que foram produzidos também as primeiras escritas, os primeiros livros, né? A Bíblia foi a primeira produção realmente literária produzida, mas manualmente. Era nos mosteiros que se guardavam o conhecimento. Por quê? Se achava que o conhecimento não era uma coisa para ser passada para o povão, para as pessoas, né, para o artesão, para o lavrador, para a dona de casa, para aquele que tinha o seu dia a dia de arar a terra ou fazer outras atividades, né? Na graça de Deus, nós somos aprovados e nós ficamos plenamente seguros. Então, na Idade Média se pensava assim, mas às vezes o sucesso e a autoestima, como muitas pessoas pensam, não vêm e não procedem de grandes salários ou de muita posição. Às vezes, pelo contrário, isso traz muito peso. Pode trazer morte, pode trazer outros prejuízos maiores, com a corrupção, por exemplo, né? O modo obstinado de adoração ao conhecimento, a reservar para si a produção, não vai poder te transformar numa pessoa melhor e vocacionada da forma como o Evangelho espera que a gente seja. Nosso trabalho é um modo de amar a Deus. O nosso é um sacrifício de alegria e é uma oferta de liberdade. Oferta de liberdade. O seu trabalho é uma oferta de liberdade. Você sabia disso? O trabalho que você oferta e o trabalho que você pode ofertar para o próximo é uma oferta de liberdade, libertação daquele que ouve, daquele que recebe. Deus cura, Deus transforma a vida do outro, mas Ele transforma a sua também, que está sendo bênção. Apreciar e aprovar o trabalho criativo de pessoas não cristãs também tem que ser feito da nossa parte. Muito conhecimento nos dias de hoje não vieram de pessoas cristãs, né? Eu não sei quem originalmente inventou o pneu, se era cristão ou se não era, mas sem os pneus os carros hoje não poderiam andar, né? Se o inventor da penicilina era realmente um cristão ou não, se ele era um incrédulo, como essa moça da frase que eu acabei de ler, mas por causa da penicilina muitos medicamentos foram descobertos. E muitos de nós fomos abençoados por medicamentos que trouxeram cura para nós em determinados momentos difíceis, que nós recebemos. Talvez trabalho de homens que não creiam no Senhor. Mas nós temos que reconhecer o valor do trabalho e da sociedade para o bem de todos. Porque, afinal de contas, existe uma graça comum de Deus. Os árabes inventaram a matemática. E no conhecimento que eu tenho, a maior parte dos árabes hoje são islâmicos. Então, nós não podemos nos colocar contra artistas ou empresários, ou produtores de ciência, de conhecimento, mesmo que eles não sejam cristãos. Eu tenho que reconhecer o valor disso, porque eu vou saber me colocar. Eu tenho, como naquela cura do empregado do centurião, né, do guarda do centurião, em que ele falou: Jesus, eu tenho autoridades sobre mim, e eu também tenho autoridade, né, quando Jesus curou o servo do centurião. Então, nós temos autoridades colocadas sobre as nossas cabeças, desde os nossos governantes e outros, que não conhecem a Jesus. E outros debaixo de nós, ou da nossa autoridade, que não conhecem ou ainda não conhecem o Senhor. E por causa disso, eu menosprezaria alguém, porque eu conheci Jesus, e eu não sou a última bolacha do pacote de Cristo. E não era só eu, e não é somente nós, que somos os últimos antes da volta do Senhor. Talvez, se fôssemos os últimos, não estaríamos aqui agora, né? Mas nós temos que ter um trabalho ainda, e o reconhecimento e o valor, não desprezar o outro, por aquilo que ele faz, aquilo que ele tem, aquilo que ele nos oferece, que é bênção para nós, um celular na sua mão, que me permite mandar mensagens nos nossos grupos, de um para o outro, mensagens de oração. Nós fazemos um uso bom e adequado de alguém que inventou e chegou a aperfeiçoar esse trabalho.
começando lá com um telefone, alguma coisa, chegou nos nossos dias. Amém? O tempo que urge, mas estou no finalzinho, tá? Trabalho como ato de amor. Todas as ocupações têm um propósito sublime: honrar a Deus, amar os semelhantes e serviço. A heresia essencial moderna é de que o trabalho não é expressão da força criativa do homem a serviço da sociedade, mas que é apenas algo que ele faz para conseguir dinheiro e lazer. O que aconteceria, então, se todos pedissem a conta dos seus trabalhos hoje mesmo? A vida civilizada desapareceria imediatamente. Os mantimentos sumiriam dos supermercados, a gasolina secaria nas bombas, as ruas não seriam patrulhadas, os incêndios consumiriam tudo, os meios de transporte e comunicação deixariam de existir, os serviços públicos chegariam ao fim, os sobreviventes, se houvessem sobreviventes, logo se ajuntariam ao redor de fogueiras, dormindo em cavernas e vestindo peles de animais. A diferença entre o deserto e cultura é simples: trabalho. O trabalho como ministério de competência é o último item que eu vou falar para vocês agora, por isso que eu falei que era didático. Cooperação do Senhor. Se como leigos, não conseguimos encontrar nenhum significado espiritual em nossos trabalhos, nós estaremos condenados a levar uma vida dupla. Não ligaremos o que aprendemos nos domingos com o que fazemos no restante da semana, e as nossas atitudes do dia a dia, que são espirituais e capacitam pessoas a alcançar o mundo de Deus e não fora dele. Então, se nós não ligarmos o conhecimento que nós obtivemos, e espero que não seja só nos domingos, e se nós obtivermos ele aqui, e nós não fizermos ligação com ele no nosso dia a dia, para capacitar pessoas, e saber que as pessoas estão no mundo e não fora dele, o que nós estamos fazendo é em vão. Competência é um valor básico da certificação de servirmos a Deus. Competência, sermos competentes e fazemos o melhor possível que temos que fazer e o que Deus nos chamou a fazer, para que sem espaço de trabalho em excesso e sem preocupações, se os resultados forem fracos, não se preocupe. Faça o seu melhor, com qualidade, com competência. Priorizem as pessoas e não o seu salário. Priorizem as pessoas em detrimento do seu salário. O princípio da satisfação, vai na contramão do que o mundo diz. Vai na contramão. E vai continuar sendo assim. Seu trabalho diário é um ato de culto a Deus? Uma pergunta para nós. O nosso trabalho diário é um ato de culto a Deus? A maneira de eu ofertar, como a Glaucia falou aqui, a maneira de eu me colocar, a maneira de eu olhar, de eu perceber as coisas, é um ato de culto a Deus? Se você tem sido grato por seu trabalho, com coração e lábios, tenha o trabalho como ministério de competência. Tenha um trabalho como uma ordem que veio do Senhor. Vamos orar? Senhor, agradeço pelo tempo em que você me permitiu falar a Tua palavra, que ela possa ter enchido os nossos corações de graça, de poder, de autoridade, que ela também traga à nossa lembrança e ao nosso coração aquilo que temos que ser nas tarefas que você nos deu, Senhor. Transforma-nos em pessoas melhores, cultivadores do seu jardim, Senhor. Que nós continuemos a boa obra que você começou, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dedicar os próximos momentos em oração, por missões, e obrigada pela mensagem, Roberto. Responsabilidade é coisa séria no céu, o que fazemos. E as consequências disso são mundiais também. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, Ele quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações.
Nós vamos orar pela Ucrânia, por essa parte que tem mobilizado o mundo. A AWF indica que 3 igrejas da leste europeu, ali naquela região em Kiev, ou Kiev, como os ucranianos falam, da aliança ali. Hoje, 50% dos membros são PDIs, pessoas deslocadas internamente. Quando a Crimeia foi ocupada, já eram 1 milhão, quase 1,5 milhão de PDIs. Hoje, muito mais. Já tem tido uma mobilização, hoje já estão totalmente retirados da área, mas temos muito o que fazer, trabalhar hoje em oração por eles, por nós. Muitas manifestações têm de silêncio em relação ao que está acontecendo no mundo. É uma maneira de nós orarmos, é uma maneira de olharmos, é uma maneira de sensibilizarmos pelos que estão sofrendo. Eu gostaria de a gente fazer esse silêncio, esse minuto de silêncio por todos os que estão sofrendo. Pode ficar em pé, por favor? Enquanto ficamos em silêncio, pensamos nas pessoas que estão sem suas casas, sem seus maridos, sem suas famílias, sem hospitais. Errante, um êxodo enorme no meio do século XX. Pare a guerra, Senhor, como diz Salmo 46. Despedaça o arco. Nós invocamos o Teu nome, o Rei dos Reis, o único Senhor. Ao orarmos em trabalho do que somos em Ti, clamamos que haja a luz no caos. É tão doloroso saber quando nós não fazemos aquilo que o Senhor pediu. Tem realmente um caos, uma desordem. Eu te agradeço pelos missionários, eu te agradeço pelos pastores, eu te agradeço pelos cristãos. Cuide, protege, Senhor. Que haja um momento do Teu Evangelho ser encontrado na vida das pessoas ali. Deus, Tu és soberano. O Senhor já falou várias vezes, Tu és Rei das nações. Nada foge do Teu controle. Senhor, como igreja do aeroporto nessa manhã, uma pequena parte do Teu corpo, olhamos para o leste europeu e clamamos, pare, Senhor, que possa os traumas terem alívio do Teu descanso em alma, Senhor. Que os que estão precisando de medicação, de luz, de água, de comida, dos dois lados. Senhor, por favor, Pai, seja Deus ali. Tu falaste que olharia para Sodoma se tivesse um justo. Eu te clamo, Pai. Eu quero te agradecer pelas igrejas que estão se mobilizando. Há pessoas que não dormem há dias, cuidando daqueles que estão sendo deslocados. E, Senhor, eu quero responder junto com os meus irmãos essa mensagem dessa manhã, juntamente olhando para o mundo. Senhor, não podemos ser mais irresponsáveis com a nossa vocação, com a nossa oração, com o nosso olhar pelo mundo, a sensibilidade, a empatia dos que sofrem. Vem, Senhor Jesus, despedaça. Tu és o nosso mediador, conciliador, advogado, mediador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mais um mês começando e no mês de março a gente vai passar a agenda dos avisos. Bom, semana que vem, no dia 13, a gente vai ter a Santa Ceia e vai ser uma alegria receber o pastor John Mitchell. Já no último fim de semana do mês de março, a gente vai ter o EDO, ou EDO, como quiser chamar, o módulo 3. Então, se vocês quiserem se inscrever, podem falar com o pastor Zé ou com a tia Glau.
E também é uma alegria comentar com vocês que a Diaconia está com um novo projeto sobre a Casa sobre a Rocha. Ela tem o objetivo de arrecadar um dinheiro para a melhoria do nosso prédio. E essa arrecadação vai vir a partir da cantina ou sobre um dízimo direcionado para isso. Então, hoje, inclusive, a gente vai ter a cantina, a gente vai ter doce de abóbora, arroz doce e paçoca. E acho que já está aparecendo ali atrás também as ofertas direcionadas. Isso. Mas eu estou só pontuando todos os avisos do mês. Todas as informações que vocês quiserem tem nas redes sociais da Aliança. E, para quem está online, tem na descrição da transmissão o link. É Aliança Aeroporto, eu acho. E muito obrigada. Bom dia, nós já estamos para o encerramento do nosso culto, né? Vamos para a oração final. Nosso pastor José hoje está pregando ali na igreja do bairro, em São Bernardo, e ele pediu para trazer a bênção para vocês. Eu gostaria de ler um versículo que a gente possa estar respondendo a esse chamado, né? Que essa resposta de amor, de graça e misericórdia de Deus, sendo instrumento onde o Senhor nos colocou. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado pelo chamado que o Senhor nos exorta nessa manhã, Senhor. Que possamos ser essa resposta, Senhor, aonde o Senhor tem nos colocado, Senhor. Te peço a tua graça, que cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que estão nos acompanhando agora também no YouTube, possa ter uma semana excelente e de bênção, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Bom dia.